Boa noite. Eu acho que a maioria aqui não me conhece. Meu nome é Jéssica. E vamos dar continuidade aqui ao capítulo 6 de Romanos, agora dos versos de 12 a 23. E estamos conhecendo mais sobre a carta aos Romanos aqui que o apóstolo Paulo escreveu, que é muito interessante. É a carta mais longa que ele escreveu e tem a doutrina mais completa da justificação de fé em Cristo Jesus. E é interessante aqui porque me parece que de forma muito insistente Paulo, ele repete, do verso primeiro até os últimos, ele repete, ele faz uma repetição, reafirmando todas as vezes aquilo ali, colocando uma distinção entre o pecado e a graça de Deus. E isso, de certa forma, me parece uma certa preocupação de Paulo na época, para com quem estava ouvindo aquela palavra naquele lugar. Né, se realmente aquelas pessoas estavam entendendo o que ele estava querendo dizer. Se a gente fosse situar na palavra, naquele momento, no Império Romano, Paulo estava pregando para os judeus e para os gentios. Os judeus, infelizmente, eles não reconheceram seu Salvador e por isso condenaram e crucificaram Jesus Cristo. Então, pela graça, os gentios foram alcançados. E quem são os gentios? Somos nós. Então, essa palavra de hoje é pra gente. Paulo está falando conosco aqui sobre a graça de Deus sobre a nossa vida, né? E a partir do verso 16 aqui, ele começa fazendo uma alusão muito interessante, mas um pouco estranha pra gente, porque ele usa a figura do escravo, né? Mas, apesar de ser estranha pra gente, antes de começar a falar, eu queria colocar um título, na verdade, para essa pregação. Eu queria dizer que somos livres do pecado e escravos de Deus. Estranho, né? Pois é. Mas Paulo utiliza de uma forma muito inteligente a palavra escravo aqui, porque 1/3 do Império Romano era composta de escravos. Então, ele sabia que usando essa palavra escravo, de escravidão, as pessoas iriam entender de uma forma mais simples, mais direta do que ele estava querendo dizer. E se a gente for parar para pensar, o que é ser um escravo? Para ser um escravo, a gente precisa ter no mínimo 2 condições: obedecer a um senhor e ser desprovido de uma vontade própria. Isso nos torna um escravo, né? E eu pergunto hoje, o que te faz ser um escravo? O que é que te faz... Você não consegue não dizer não. Aquele ponto que sempre você vai chegar ali naquele momento e falar, eu não consigo. Qualquer coisa, seja álcool, seja violência, seja pornografia, seja falar mal dos outros. Mas quando chega naquele ponto, você nunca diz não. E nós não dissemos não porque nós somos escravos. Nós somos escravos das nossas vontades, né? E livres do pecado, escravos de Deus, eu queria trazer para o nosso contexto, o que está acontecendo agora com a gente, no nosso contexto, na atualidade de hoje. E eu vou falar uma coisa para vocês. Estão mentindo para nós aí. Estão mentindo para a gente. A TV, os jornais, os filmes, as músicas estão pregando uma falsa ideologia da autonomia, da autossuficiência. E isso é muito sério porque você liga a TV, é o que eles falam. A mulher hoje se colocou num papel assim, da autossuficiência. E o problema da autossuficiência é que ela é desprovida de precisar de alguém, do outro. Você não precisa de ninguém. Então hoje nós estamos diante de uma sociedade que eu faço o que eu quero, do jeito que eu quero, na hora que eu quero, eu não preciso de ninguém. Isso é muito sério. É muito sério porque, se a gente for parar para pensar, é o mesmo discurso que a serpente pregou no Éden. Quando a serpente entra no Éden e ela conversa com aqueles seres ali que eram verdadeiramente livres em Deus, ela prega esse discurso. Olha, você não precisa ficar esperando ele chegar todo dia aqui. Você pode fazer por você mesmo.
E ela entrou e convenceu Eva a comer o fruto. E pessoas, quando ela comeu esse fruto, e ela deu para o marido, e eles comeram esse fruto, eles eram livres, mas ao mesmo tempo escravos também. O problema é que Adão e Eva, eles não entenderam que essa liberdade, na verdade, iria aprisioná-los. Eles iriam se tornar escravos de si mesmos. E não tem coisa pior do que a gente ser escravo de si mesmo. Da gente não ter vontade própria. Né? E hoje, essa geração, a nossa geração aqui, ela está totalmente dominada, totalmente escravizada pelas suas próprias vontades. E os jovens hoje estão violentos, não escutam mais os seus pais. E quando esse senhor, esse opressor, que Paulo tanto fala que está falando, ele está dentro de nós, dentro do nosso coração, dentro da nossa alma. Para pensar nisso. Como é forte isso. Eu acho essa palavra, estudando ela, assim, me tocou muito. Muito mesmo. Porque se a gente for parar para pensar, a gente não consegue fazer um jejum de 12 horas, porque a gente é escravo do estômago. A gente não consegue dizer não para um pecado da Bíblia que fala, olha, não faça isso que é pecado, porque nós somos escravos. Por isso que mentiram pra gente. A autonomia, a autossuficiência nunca foi liberdade. E eu acho interessante, porque Jesus tem uma parte que ele fala assim, bem-aventurado aquele que é pobre de espírito. Esse pedaço deslocado, ele pode parecer um pouco estranho. Quem não conhece a palavra pode se sentir até ofendido. Mas pobre aqui tem um sentido literal de pitocos. Aquele que é necessitado. É um necessitado. É um mendigo. E Jesus está passando por ali e aquele mendigo está ali. Me ajuda, socorro, porque se ninguém ajudá-lo, ele vai morrer. E Jesus ouve. Ele ouve e ele fala, bem-aventurado aquele que é pobre de espírito. Então, nós precisamos das pessoas. Nós precisamos de Deus. Não podemos viver sozinhos. Se a gente for viver pela nossa vontade, nós seremos escravos dos nossos vícios, das nossas angústias. O nosso coração, ele nos engana muito, né? Mas e agora? Paulo nos ensinou aqui, eu vou até ler de novo aqui o que eu quero ler. Lá no verso 17. Mas damos graças a Deus, porque vocês, que antes eram escravos do pecado, agora já obedecem de todo o coração às verdades que estão nos ensinamentos que receberam. Nós fomos justificados, nós fomos salvos. Mas, apesar disso, Paulo reconhece a nossa fraqueza. Ele diz que nós travaremos uma batalha entre a carne e o espírito. E ele continua dizendo: vocês foram libertados do pecado e se tornaram escravos de Deus para fazer o que é de direito. Falo com palavras bem simples porque vocês ainda são fracos. No passado, vocês se entregaram inteiramente como escravos da imoralidade e da maldade para servir o mal. Entreguem-se agora inteiramente como escravos daquilo que é direito para viver uma vida dedicada a Deus. Mas e agora? Paulo diz: somos salvos, mas travaremos uma batalha entre a carne e o espírito. Calma. Tem um meio. Tem uma chance, que é a comunhão. Seremos agora escravos de Deus para sermos libertados do pecado e da morte eterna. Seremos escravos de Deus e, dessa forma, livres de nós mesmos. A liberdade que Jesus prega é a liberdade de servir o outro. Aqui é como um princípio mesmo. Você tem que levar para nossas, a gente tem que levar para a vida da gente, que é melhor dar do que receber. É a gente encontrar a nossa alegria aqui e o nosso prazer nesse amor sacrificial de servir o outro. Ora, Jesus termina
o seu ministério com uma bacia. Jesus vai terminar o seu ministério com uma bacia. Ele vai pegar e vai lavar os pés. Ele vai servir. Em todo momento da caminhada de Jesus, ele foi servido. Onde ele ia, ele ganhava comida, ele conversava, mas lá no final, ele pegou a bacia para servir. Né? E sabe o grande problema que eu vejo hoje? É que a gente chega nos lugares sempre esperando alguma coisa, querendo alguma coisa. A reclamação diária é que não me ligaram, não me abraçaram, não me amaram, não me. Já ouviu o mi dos jovens hoje? Tudo que eu fiz para aquela pessoa e não me. Isso é muito doido. Isso é uma coisa muito doida, porque se a gente depende do que o outro vai nos dar, nós somos escravos disso. Porque a gente não tem o controle sobre a outra pessoa. Se a gente for esperar isso, se a nossa felicidade está condicionada ao elogio de alguém, né? A assistência da outra pessoa ali, nós estamos com um problemão aqui. Porque nós não temos o controle sobre isso. Então, como podemos ser verdadeiramente livres? Pela comunhão. Ser mais parecidos com Cristo. Pensar como ele pensa, fazer como ele faz, agir como ele age. E viver num propósito, numa missão, que eu acho que Jesus prega muito bem, que é amar e servir. E lá em Mateus 22, dos versículos de 37 a 39, ele fala. O primeiro, amarás o teu Deus de todo o coração, de toda a alma e de todo o meu pensamento, acima de tudo. Mas depois ele fala lá, e o segundo, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, nós somos livres porque nessa missão e nesse propósito de amar e servir, ninguém pode impedir. O seu inimigo não pode te impedir de orar por ele, de interceder por ele. O mal não vai poder fazer nada. Você vai fazer porque você é livre. Deus te concedeu isso. E eu queria fazer um exercício aqui. Então, aquele que é livre é o que dá ao invés de receber. E eu queria convidá-los a ficar todos de pé, só para a gente fazer um exercício mental aqui. Só para a gente mentalizar e tentar internalizar isso. Feche seus olhos e se nós começarmos a pensar, melhor é dar do que receber. Vamos, a partir de agora, colocar isso na nossa mente, de que quando nós chegarmos a algum lugar, a gente vai perguntar, quem está precisando aqui? O que eu tenho para entregar aqui? O que eu posso fazer aqui? A gente não vai mais falar, não me ligaram hoje, não. Para quantos eu liguei hoje? Não vamos mais falar, não me abraçaram hoje. Quantos eu abracei? E eu tenho certeza que as pessoas vão responder a isso. Tenho certeza disso. Vamos colocar num coração mais devedor do que cobrador. Porque o apóstolo Paulo mesmo disse que não deva nada a ninguém, somente o amor. Vamos lembrar hoje, com essa palavra de hoje, que o que foi depositado na nossa conta foi muito a mais do que a gente merecia. Muito a mais. E aquela coisa, né? Que só pode dar quem tem. Quem tem, quem está cheio do Espírito de Deus. Aqui o apóstolo Paulo, ele coloca essa distinção, essa diferença entre você servir o pecado e você servir a Deus. Para quem quer servir o pecado, o salário sempre será a morte, e é a morte eterna, aquela que não tem volta mais. Mas aqueles que decidirem escolher pela graça de Deus, terão a vida eterna com Ele. E as obras
pastor Afonso até falou isso no culto hoje. E as obras, na verdade, é só a nossa demonstração em agradecimento a essa graça que a gente aceita receber de Jesus Cristo. Então, queria orar por todos aqui hoje, para que essa palavra possa ser germinada no coração e no espírito de cada um que está aqui hoje. Que essa palavra possa ter tocado os corações, que essa palavra tenha a capacidade de mudar a nossa mente, mudar a nossa alma, o nosso pensamento. E que a graça de Deus, o Espírito de Deus, esteja conosco todos os dias. Porque há uma grande diferença aqui entre uma conduta pecaminosa e pecar. Porque o erro, nós somos seres humanos. Nós não vamos acertar todas as vezes. Mas para aqueles que aceitaram a Jesus Cristo, a conduta pecaminosa, ela não é mais viável. Então é com a comunhão que nós vamos aprender. Estar todos os dias evangelizando ali, lendo a palavra, orando e jejuando, que a gente vem aprendendo, que a gente vem se santificando, que é um processo, né? A santificação é um processo diário e eterno. Até o nosso último dia, essa santificação, ela vai fazer parte do nosso processo. Faz parte do nosso ser que escolheu a Cristo, a viver como Ele, né? Que o Senhor abençoe vocês. Eu espero que tenha sido de grande valia ensinamento, né? E é isso, amém. Amém. Vamos orar então. Deus, abençoa, Senhor, a todas as pessoas que estão aqui, Pai. Eu agradeço, Senhor, pela palavra de hoje. Que essa palavra transforme, Pai. Que todos nós possamos sair daqui transformados, renovados, com uma nova vida em Cristo, como foi a palavra de hoje. Como novas criaturas, com uma nova mente, Senhor. Que nós possamos escolher, Senhor, sempre a Cristo. E que a graça dele continue sempre abundante em nossas vidas. Amém.